Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu venho a pedir aqui que vocês continuem acessando a plataforma, continuem tirando suas dúvidas por lá, colocando as atividades em dias, tá? Porque essa é a única forma que eu tenho de controlar a presença e a participação de todo mundo, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929 política no Brasil. Gente, não confundam com a crise de 1929 econômica nos Estados Unidos, tá? Hoje nós vamos falar da crise política que acabou levando ao fato de Vargas estar assumindo o poder em 1930, dando fim à República Oligárquica no Brasil. Tá bom, pessoal? O último presidente paulista, o presidente Washington Luiz, que havia sido eleito em 1926, ele precisava indicar um presidente mineiro para dar continuidade à política café com leite. E o que ele faz, pessoal? Ele indica Júlio Prestes, que era um outro paulista, rompendo com essa política café com leite, tá bom? A política café com leite é o revezamento na presidência da República entre São Paulo e Minas Gerais. Só para lembrar das nossas aulas, tá? Antes da pandemia, que nós já havíamos conversado sobre isso, ok? Então, quando ele indica um outro paulista, ele vai gerar uma grande crise, tá? Principalmente, pessoal, porque os mineiros, eles ficaram indignados, muito indignados, e eles acabaram formando a Aliança Liberal. Minas Gerais vai se unir com mais dois estados, que era Rio Grande do Sul e Paraíba, tá? E eles vão formar uma frente onde eles vão criticar essa república café com leite, essa república oligárquica que só dava vez para dois estados de estarem assumindo a presidência da República, no caso de São Paulo e Minas Gerais. Então, quais eram as propostas dessa aliança liberal? Anistia aos presos políticos, uma nova lei eleitoral, o voto secreto, criação de leis trabalhistas, tá? Então, todas essas propostas, elas estavam na pauta desses três estados. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que foi muito assim, conturbada as eleições de 1930, principalmente marcada por denúncias de fraude, de manipulação, assim, de ambos os lados. Então, o desenvolvimento de Washington Luiz com os cafeicultores, ele vai gerar uma crise de fato no governo federal, que vai acabar levando a um golpe, né? Muitos dizem que foi uma revolução. Existe uma divergência entre os historiadores. Muitos dizem que foi uma revolução de 1930 que fez com que Getúlio Vargas ele assumisse o poder. Outros dizem que não foi uma revolução, que foi um golpe, tá? Porque assim não houve grandes transformações políticas na época. O fato é, em 1930, Getúlio Vargas ele toma o poder no Brasil, principalmente devido ao assassinato de João Pessoa, que serviu como motivo, né, para que se houvesse uma conspiração em torno de, enfim, as coisas estavam meio esquisitas, né, desde essa crise, dessa indicação do Washington Luiz por Júlio Prestes, tá? Então Getúlio Vargas ele assume em 1930 um governo provisório e a intenção dele era logo em seguida criar um cenário propício para que ele pudesse abrir para novas eleições eleitorais. O problema é que ele levou 4 anos para fazer uma Constituição, a Constituição de 1934, para poder eleger o primeiro presidente. E exatamente o primeiro presidente, pós-Constituição de 1934, seria eleito pelo voto indireto. E quem foi o eleito? Ele próprio, tá? Então, a Constituição de 1934, onde a mulher
ela passou a votar, onde o voto passou a ser secreto, passou a ser direto, criou-se uma série de leis trabalhistas. Foi uma constituição importante para aquela época, sim, tá? Mas havia essa ressalva que o primeiro presidente eleito seria de forma indireta, tá? E ele acaba se colocando novamente no poder.